Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui em mais um vídeo trazendo para vocês essa novidade, né, um pouco diferente, que eu estou tentando trazer esse conteúdo aqui, esse projeto que eu estou fazendo agora, né, que são 30 dias de matemática PEMAL, né, matemática básica. Acho que não vai dar para vocês verem direito aí. Depois eu vou tentar focar para vocês conseguirem ver, né? Eu vou mostrar aqui. Esse é um projeto que vou fazer agora. Eu comecei ontem, no dia 15, eu vou até o dia 15 de janeiro. A gente está perto da prova aí da Polícia Militar do Estado de Alagoas e eu resolvi fazer esse conteúdo e também para mim, né, como eu tenho poucas matérias básicas firmadas que eu sei bem, então eu resolvi fazer isso. Esse conteúdo simples, básico, é um conteúdo que eu queria fazer com live, só que eu não consigo por conta que eu preciso ter 50 inscritos. Então eu peço que vocês me ajudem compartilhando para outras pessoas. Esse aqui não tende a ser um vídeo onde eu vou editar, onde eu vou fazer longas coisas, mas só postar eles aqui para vocês, né? Então são 30 dias focados, todos os dias, de domingo a domingo, onde eu vou estudar matemática básica, né? Onde eu vou passar por multiplicação, divisão, depois eu vou para equação, fatoração, MMC, MDC, regra de 3, escalas numéricas, coisas que já era para mim ter estudado há muito tempo, só que por eu procrastinar essas matérias, né, essa matéria de matemática, eu pegava esses assuntos e não estudava e só focava em outras matérias de direito, por exemplo, e por aí vai. Mas esse não é o caso, né? Aqui a gente precisa mudar e estudar essas matérias, inclusive que a gente não gosta. Então, futuramente eu vou trazer alguns vídeos falando sobre a minha nota na prova da PM São Paulo, né? Que eu fiquei devendo aqui por conta de estar estudando muito e tentando fazer esses cronogramas. Então é isso, né? Vamos lá começar. Eu ontem postei o vídeo de multiplicação, estudando multiplicação, e hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Para o dia 2 e o dia 1 tá subtração e divisão. E eu achei um vídeo um pouco interessante aqui e eu vou começar a assistir ele, né? E sempre depois tentando resolver questões em cima dos assuntos que eu estou vendo. Como eu não tive um ensino médio bom, né? Eu não fiz o ensino médio, só fiz o ensino fundamental, então eu tenho essa dificuldade. Mas vamos começar, né? Deixar de conversar. E é isso. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o cronograma, depois eu vou ajustar a câmera para tentar pegar só o caderno, beleza? Esse aqui é o cronograma. Acho que vocês não vão conseguir ver direito. Tava falando sem o microfone. Esse daí é o cronograma. Então, depois eu vou disponibilizar ele para vocês, provavelmente no amanhã ou no sábado eu vou disponibilizar. Vocês não precisam fazer comigo, né, todos os dias como eu estou fazendo. Vocês podem pegar ele, começar, por exemplo, em janeiro ou começar agora. Né, você pode fazer o seu modo de estudo aí. Isso é um modo que eu estou fazendo aqui para inspirar vocês a fazerem e vocês não precisam ficar em cima de mim, né? Do jeito que eu faço, vocês fazerem também. Vocês podem fazer por si só e fazer do jeito que vocês quiserem, beleza? Então, logo depois eu vou estar disponibilizando esse material. É só um cronograma básico e futuramente eu posso estar disponibilizando também as aulas que eu estou vendo, né? Nas próprias playlists aí do YouTube. Então, vamos lá começar.
Pessoal, esse vídeo que eu encontrei aqui é Aprendendo Matemática em Alguns Dias, Fundamentos e Bases, para burros, né? Então, vamos tentar aí aprender da melhor forma possível e absorver o máximo do assunto. Valeu! Porque eu vou te ensinar como aprender matemática. Eu vou te ensinar como estudar matemática, mesmo que você ache que você é um grande jumento. Eu vou te ajudar, tá bom? Então, o que eu recomendo para você? Quando você assista as partes da aula, não precisa assistir tudo de uma vez. Porque eu acho que o mais importante de tudo é você praticar. Se eu falar para você praticar alguma coisa, você tem que praticar. Se você não fizer a prática, esse o problema que está acontecendo com você. Você fala assim, eu sou burro. Você é burro porque você não fez o que eu falei para você fazer, entendeu? Porque você não praticou. Não que você não tem capacidade, você tem capacidade. O problema é que você não consegue ouvir o professor e fazer o que ele está falando para você fazer. Você fala, não, eu sou mais esperto, vou aprender só assistindo vídeo aula. Não vai. Matemática não se aprende assistindo vídeo aula, tá? Então a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, aqui a gente vai falar sobre por que aprender matemática. Eu quero te dar algumas justificativas, porque se você não tiver um bom motivo para aprender essa bagaça aqui, você não vai querer nem gastar energia para isso. Seu cérebro não vai se esforçar, você vai aprender, tá? Segunda coisa que a gente vai falar é sobre algumas propriedades numéricas básicas para a gente começar a entender matemática. Provavelmente é aqui que você tem dificuldade, é aqui que você travou e você não aprendeu por conta disso. E depois a gente vai falar de quatro operações, frações, equações e por aí vai. Não sei se vai entrar tudo nesse vídeo, eu vou tentar gravar aqui uma videoaula de mais ou menos 40, 50 minutos. Né? Então, o que não der para colocar no vídeo, não deu, tá bom? Vamos lá para a primeira parte. Então, quero te explicar por que aprender matemática. Né? Você que fala assim, muita gente fala, né? Quem não sabe matemática sempre fala, mas matemática é inútil. Eu até hoje não sei matemática, porque eu vou precisar. Claro, você pode viver sem matemática. Só que o mais interessante dessa disciplina é que, além de ela ser uma das mais importantes de todas, se tiver alguma coisa que você aprender matemática é uma das coisas mais importantes, junto com português, né, com a leitura. Não a língua portuguesa exatamente, pode ser qualquer idioma, mas aprender a ler e escrever é muito tão bom quanto matemática. Então, tudo tem a ver com essas duas letras aqui. Que a matemática, ela vai desenvolver a sua lógica, ela vai desenvolver a sua cognição, ela vai desenvolver o que é mais importante disso tudo é a sua capacidade de enxergar e utilizar padrões, certo? O teste de QI é uma merda. Ele não vai dizer se você é realmente mais inteligente ou menos inteligente que alguém. Existem várias formas de inteligência. E muitas vezes você vê um cara, tipo o vocalista do Traje Rigor lá, o cara que tem um QI de 130, sei lá, 140, que se diz inteligente. O cara é uma mula, tá ligado? O cara é um grande idiota e ele tem um QI alto. Então, assim, não existe uma relação. Mas o que existe é que, quando você tem um QI alto, o teste ele vai verificar se você é capaz de identificar padrões, se você tem uma boa lógica. E para que servem os padrões? Olha, o padrão serve para você. Imagina quando a gente está falando de matemática, a gente está falando de infinitos números. Certo? Isso aqui é o símbolo do infinito. Então você tem infinitos números. Agora imagina ser capaz de somar ou multiplicar infinitos números. Você tem que decorar cada uma das respostas. É inviável, certo? Então, para a gente lidar com esse tipo de problema, a gente aprende padrões. Então, qual que é o padrão numérico que existe? Por exemplo, da camada do 2. Eu sei que vai ser sempre 2, 4, 6, 8, 0. O final vai ser isso daqui. Camada do 3, como é que eu sei? Eu sei que vai ser 3, 6, 9, vai ser 2, 5, 8 e vai ser 1, 4, 7. Então vai ter esses finais aqui, que são os números normais, só que pro lado de 3 em 3 e vai dar isso daqui. Né? Então vai ser um ciclo de terças. Que quem sabe música também vai entender o padrão, ciclo de quartos, ciclo de quintos, enfim. E são padrões. O padrão, ele ajuda você. A gente pode pensar que existem duas formas de usar a nossa cabeça. Primeiro é através da memória. E segundo é através dos padrões, né? da sua razão, da sua lógica. Padrão ou lógica. Tá? Então, na memória, a gente vai treinar a nossa capacidade de memorizar muitas coisas. Então, muitas vezes, por que a pessoa é melhor em humanas e ela é pior em exatas? Porque ela desenvolveu mais nela, como ela teve dificuldade em exatas, ela tentou desenvolver mais a capacidade de memorizar coisas. E humanas você tem que decorar as coisas, né? Tem como você encontrar uma lógica de ano? Quando o Brasil foi descoberto? 1500. Quando aconteceu 1823, sei lá.
E aí, você tem que memorizar as datas, não tem que você fazer, não existe lógica aqui que ajuda a resolver. Agora, em matemática, se eu não sei quanto que é, por exemplo, eu não sei quanto que é 6 vezes 6. Existe um padrão aqui, que é o quê? Que é uma repetição, certo? 6 vezes 6 é 6, mais 6, mais 6, mais 6, várias vezes. Então, se eu sei que 6 vezes 5, eu sei que é 30, 6 vezes 6 é uma repetição a mais de 6, então é só somar 6 aqui e dá 36. Eu não preciso decorar o valor. Eu posso entender um padrão lógico que me permite tirar uma conclusão, de criar uma nova informação para chegar aqui. Preparação para concursos não precisa ser confusa e solitária. Com a assinatura... Fala galera, aqui é o Rio. Hoje eu quero te ensinar matemática. Não é sobre você memorizar, não adianta você memorizar as coisas, memorizar fórmula, memorizar o caralho. Não adianta, você tem que desenvolver o seu cérebro. Se você não desenvolver sua capacidade de ver padrões, né, e a sua lógica, você não vai aprender matemática. Não adianta você decorar, não adianta você ver vídeo de esqueminha, de macete de professor que te passa. Esse tipo de professor só quer que você dê visualização para eles. Ele não quer que você aprenda. Ele não quer que você fique mais inteligente, ele quer que você fique mais burro. Em troca de algumas visualizações para te passar alguma regrinha de como que multiplica 11 vezes 23. Aí você decora, né? Aqui vai ser não sei quanto. E dá o resultado. Isso é coisa de gente que quer te deixar burro, tá? Então, o que a gente vai fazer? O que você precisa? Entende que matemática, então, não é sobre números. É sobre desenvolver o seu cérebro para conseguir perceber padrões. Ele vai ajudar, né? No caso, se você fizer um teste, ele vai aumentar o seu QI. Como eu já disse, não é a melhor métrica, mas vai te ajudar nisso. Vai te ajudar a ter que decorar menos coisas para você fazer provas. E até em coisas de humanas ajuda também. Você entender padrões, você vai entender padrões de acontecimentos. Né? E vai ter que decorar menos coisas. Enfim, isso é a base de matemática. Tá? Matemática é inútil. Cara, se você fala que matemática é inútil, você é muito, mas muito estúpido. Tipo assim, com todo respeito, mas você está usando diversas tecnologias que usam matemática. Você está usando celular, computador, internet, tudo isso é feito em cima da matemática. Você mora numa casa, a casa é feita com engenharia, que é feito através da matemática. Tudo é matemática que você usa, entende? Todas as coisas que você está fazendo, que você está utilizando hoje em dia, que você se beneficia, é por conta da matemática. Claro que, não estou falando que humanas não presta para nada. Claro que presta, claro que é útil. Mas só que matemática é inútil, putz, é assinar o seu certificado de estúpido. Você é uma pessoa estúpida. Então para de repetir essa merda de frase que ficam falando por aí. Não é inútil. Né? Matemática é difícil é outro ponto que a gente tem que falar. Matemática é muito difícil. Enquanto você falar que matemática é difícil, você está falando para o seu cérebro, mas isso aqui é o cérebro, tá? Isso aqui é o cérebro. Você está falando para o seu cérebro o seguinte, cara, isso daqui é muito difícil, ou seja, vai consumir muita energia. E aí você vai gastar energia para fazer um negócio que você não sabe se você vai conseguir. Será que eu consigo aprender matemática? Não sei, é difícil. Então você está falando do seu cérebro, neste momento, que não vale a pena aprender coisas difíceis, não vale a pena aprender matemática. Você está inconscientemente, subconscientemente falando isso para você, você está dando esse comando. Quando você tentar aprender, você não vai dar tudo de si. Porque seu cérebro sabe que se ele ficar dando tudo de si o tempo inteiro, vai gastar energia. E se você gastar toda a sua energia, você não sobrevive. Você não vai ter energia para outras coisas. É assim que a nossa cabeça funciona. Então, quando você pega um negócio, você fica falando desse discurso de dificuldade,
isso daqui é, de novo, é mais dificuldade. Isso daqui é, de novo, é mais um atestado de gente incapaz. Pessoa que fica falando que coisa difícil é uma pessoa que nunca vai aprender. Você nunca vai ver uma pessoa que aprende algo direito, que consegue, né, evoluir em algum nível, um negócio que fala, isso aqui é muito difícil pra mim. Ai meu Deus, eu não vou aprender porque é difícil, eu não vou saber porque é difícil. É um papo de gente que não vai aprender, não vai evoluir na vida. Então, elimine esse discurso da sua mente. Pensou que é difícil? Dá um tapa na tua cara e fala, acorda, moleque, deixa de ser otário, deixa de ser trouxa. Pare de falar esse negócio de fracassado. Matemática é fácil pra um cacete. Eu vou te provar que é fácil também, né? Não é à toa. Primeiro, todas as coisas são difíceis. Pra você andar, pra você ter aprendido a andar, foi difícil pra caralho. Pra você conseguir falar, imagina, você não sabe nada, não sabe uma palavra, você começa a falar, você entender as palavras, conseguir, sabe, você viu um bebê, uma criança de 2, 3 anos, como você consegue fazer isso? É difícil. É difícil de imaginar, mas se você superou. Agora, matemática, a gente começa a ensinar matemática para criança com 7 anos. Essa é a matemática básica. E a pessoa aprende essa matemática, equação e tal, etc., até uns 11, 12 anos, vai, 11 anos. Então, isso que a gente vai falar aqui, está nesse período aqui, 7 a 11 anos. Visualize uma criança de 7 a 11 anos. Se você é uma criança de 7 a 11 anos, tá, não se sinta ofendido, mas, pô, você vai aprender muita coisa, você vai se desenvolver. Agora, essa videoaula, ela é feita para pessoas com mais de 17 anos, pessoas que estão prestando vestibular e estão atrasadas. Você que tem mais de 7 anos, fala que você não é capaz de aprender um negócio que uma criança de 7 a 11 anos consegue aprender, você está falando que isso é difícil? No mundo inteiro foi feito para crianças dessa idade, não é porque você é especial, nada do tipo. Cara, é feito para as pessoas dessa idade. É fácil para um cacete, você não aprende, sabe por quê? Porque você nunca praticou, porque você tem bloqueios, você tem traumas, você tem esse monte de frescura que você foi criando. E aí, eu digo frescura assim, não diminuindo o seu problema, mas, cara, o fato é, se você não quiser aprender matemática, você não aprende, tanto faz. Mas se você está aqui é porque você realmente precisa aprender. Então, se você tem que fazer alguma coisa e você não faz, você tem uma desculpa, porque, tipo, fiz para mim é frescura. Toda desculpa que você der vai ser frescura para mim. Não importa a desculpa que você tenha. Tá? Eu acho que todas as coisas são superáveis. E se você não está superando é porque você é um fresco e está inventando desculpas. Tá? Então, é isso. Terceiro ponto, e o mais importante, o primeiro a gente falou sobre que tal fazer um curso gratuito de Python com 8 horas de duração. São 4 aulas com 2. Esse é o ponto, o mais importante. Primeiro a gente falou sobre inútil. Segundo, a gente falou sobre difícil. Duas coisas que a gente tem que eliminar. Terceira é sobre... O terceiro problema é prática. Eu aposto quanto vocês quiserem, o que vocês quiserem, que todos vocês que têm dificuldade de aprender matemática, se eu pegar o caderno de vocês, você fala assim, eu já tentei aprender matemática, mostra o seu caderno. Não vai ter não vai ter uma folha, um caralho de folha com exercícios direitos, sabe, fazendo assim, com vontade. Já pega o caderno de alguém que tentou aprender matemática, você vai ver o caderno assim, ó, tentando rabiscar, cheio de conta, não sei o que lá. Uma folha dá pra fazer uns 20, 30 exercícios. A pessoa que tem dificuldade de matemática, ela pega a folha, ela faz assim, ela faz uma conta aqui, 2 contas aqui, 3 contas aqui, 4 contas aqui. E fala, estudei pra caramba. Fiz 4 exercícios de matemática. Né? E não entendi nada. Ou então ela assiste a videoaula e ela fala que eu não entendi. E não fez nada. Não fez nenhum exercício. É claro que você não vai aprender. Impossível. A matemática, você está desenvolvendo padrões na sua cabeça. Então, esses padrões só vão se formar quando você tentar na prática, quando você desenvolver na prática, quando você elaborar um tipo de raciocínio. Então, sempre que você falar, não entendi alguma coisa dessa aula, imediatamente você tem que pegar a sua folha de papel, que aliás tem que já estar com você, folha e caneta. Não assista essa aula aqui sem folha e caneta. E joga fora o seu lápis também. Folha e caneta apenas. Você tem que assistir fazendo coisas. Teve dificuldade, não entendeu? Você vai pegar o papel e vai tentar entender. Sozinho. Você vai pegar a conta, você vai pegar os números, você vai entender a lógica que foi dito. Ponto. Não tem essa de não entendi. Pô, esse negócio aqui é um negócio para criança aprender. Como que você aceita que você não entende o negócio? Como que você não quebra a cabeça para tentar aprender? Né? Pô, falta abrir o caralho. Bora, pega o papel e tenta fazer. Beleza? Essa é a diretriz máxima para você conseguir aprender matemática. Então, acabamos aqui a nossa introdução. Leve, suave, né? Quase sem tapa na cara. Professor de boa. Eu não sou professor, posso falar palavrão, posso xingar. E é isso, não sou professor de matemática, gente. Então, não acho que eu vou te tratar com carinho. Não é minha obrigação te ensinar matemática. Eu estou na tua escola, estou na internet, aqui, ó, no YouTube, você está achando o que você quer. Então, primeira coisa, vamos entender sobre os números, tá? Toda matemática que a gente estuda hoje é feita em cima de números. E esses números têm um grande
você está começando por aqui. Qual que é o problema? O problema é que números são abstratos. Então, o que representa numericamente esses números, a sua cabeça não é capaz de entender. Então, você está vendo esses negócios e cada um deles representa uma coisa, numericamente, em termos de quantidades. E você não faz ideia do que isso significa. Porque quando você enxerga esses números, para você é um monte de decoreba do que é que eles significam e o que você faz com eles. Quando você fala, por exemplo, quanto é 5 vezes 6? Cara, você decorou que é 30. Talvez não, você nem tenha decorado. Mas, quando eu enxergo 5 vezes 6, eu não enxergo 5 vezes 6 igual a 30. Não é uma coisa decorada. Tem um significado por trás. Tem algo aqui por trás que foi construído, um monte de mecanismos que foram construídos aqui, que explicam esse resultado, que fazem chegar até aqui. Então é isso que a gente vai desenvolver. Essa nossa nova percepção de padrões, de visualizações do que são os números. Ok? Vamos voltar agora para o homem paleolítico, Neandertal, sei lá, homem das cavernas, e a gente vai aprender a contar como os nossos antepassados. Tudo começou com um. A gente pegou o negócio e falou, cara, esse negócio aqui que eu tenho é uma coisa. Então, eu tenho uma maçã, pô, eu não tenho uma maçã aqui, imagina que esse negócio de colocar caneta aqui, tá? Que é tipo uma rosquinha. Então, eu tenho uma rosquinha aqui. Isso aqui é uma quantidade. E a gente vai criar um símbolo para visualizar isso. Agora, se eu tiver dois desse negócio, o que vai acontecer? Eu vou ter duas bolinhas aqui para representar esse cara. Você pode fazer isso com papel, uma folha de papel, e fazer. Parece meio idiota, mas você vai ver que faz sentido. Você pode usar também objetos. Quando você fala papel, era usar feijão. Mas, porque você vai mexendo, você vai organizando, é legal. Então você pode usar papel também, igual eu estou fazendo. Então, dois, certo? Dois. E agora, o que acontece é quando você chega no número 3. Chegamos no número 3. E o que tem no número 3? Cara, o 2, se você for reparar, e o 1, não tem o que fazer neles. Eles estão ali, eles existem, eu posso escrever o 2 assim, eu posso escrever o 2 assim, né? Mas o 3 é a mesma coisa que o 2 mais 1, se você for pensar nos dois. Pô, o 3 ele é composto de 2 mais 1, né? Então, se eu somar os dois números anteriores, eu crio esse cara. Eu posso escrever também assim, ó, né? 2 e o 1 isolado. Por quê? Porque isso daqui me remete a que é um número ímpar. Eu não consigo dividir esse número no meio, né? Óbvio. Ele cria uma certa dissonância. O número 2 eu consigo dividir no meio. O 3 eu não consigo. Eu não consigo dividir ele aqui. Ele é estranho. É um número esquisito. E aí, quando eu chego no número 4, o que acontece? O número 4, ele parece um número muito legal. Por quê? Porque ele é a repetição do 2. Então, o 2 é o quê? Ó, tem 2 aqui, tem outro 2 aqui, que é o 4. Então, o 4 é a repetição do número anterior, que já existe, que é o 2. Quando ele chega no 5, de novo, eu não tenho como escrever o 5 direito. Então, eu vou escrever do jeito assim, que para mim vai fazer sentido. Então, ele tem uma carinha diferente, né? Que é mais ou menos que 3 mais 2. Mas eu não posso dividir ele no meio, em quantidades exatas. Certo? E essa é a diferença entre eles. O número par, eu consigo dividir no meio. E ele é meio que uma repetição, o dobro de outro número, por causa disso. Agora, o número ímpar, o que acontece? Ele sempre tem um cara sobrando. Esse cara tá sobrando, esse cara tá sobrando, esse cara tá sobrando. Né? Eu não consigo. Ele é meio que assim. Se a gente for falar de uma música, de uma harmonia musical, é aquele acorde dissonante, sabe? Que você sente que o acorde está te levando para algum outro lugar. Se a gente for falar da química, a gente está falando, por exemplo, o oxigênio, ele tem 6 elétrons, né? E aí ele tá doido para ter 8 elétrons. E como que ele faz para ter 8? Ele pega os 2 hidrogênios e ele fala, me empresta esse cara, vamos fazer uma aliança, me empresta esses 2 caras, finge que é meu, e aí eu fico com 8. E aí, tendo 8, o que acontece? Né? Ele fica, tipo, bonitão assim. Vamos imaginar assim. Então ele fica com 8, e aí ele fica equilibrado, entende? Mas se ele tiver 7, ele tá tenso, ele tá tipo, mano, me dá. O próximo falta 1 para completar. Então essa tensão é uma questão de números ímpares. E quando o número está estável, é uma questão de número par. É uma sensação, não é só um número. Então você é meio autista aqui, sabe aquela linha que vê cores na música, sei lá, nas palavras, nos sons? É tipo isso que eu estou fazendo. Então, aqui é o número 5. Né? Número 3, número 2, número 4, número 5. Quando a gente fala do número 6, a gente pode falar que o 6 é o quê? É 3 vezes o número 2 ou 2 vezes o número 3. Né? Então, o 6, ele é meio que a união desses dois, de 2 e 3. O 4 é feito só pelo 2, o 6 aqui. E o 7? O 7 ele não é feito por nenhum desses, ele pega um novo tipo, né, de número ímpar aqui, que é o 4 com 3 dá 7, ou 5 mais 2 dá 7 também. Mas se a gente pensar que 5 adicionar mais 2 dá 7, 5 mais 1 vai dar 6. Né? Aí o 8, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 4
vezes 2. Então, ele é uma repetição do 4. E ele também é 4 vezes 2. Certo? 2 vezes 4 é 4 vezes 2. Era mesmo, né? Se enxergar de uma forma ou de outra. E aí a gente tem o 9, que seria 3 vezes 3. A gente vai escrever assim. E a gente vai ter essa visualização toda aqui. E o 10? O que a gente pode fazer com o 10? O 10 a gente pode escrever com um novo símbolo. A gente pode fazer um quadrado, por exemplo. Vou falar que é 10. Ou 2 vezes 5. Certo? É muita loucura chegar nos 30 anos e não ter pelo menos 150 mil reais investidos? Vamos calcular? Certo? E para que a gente está falando sobre essa besteira toda que você está mostrando aqui? Isso tudo pode ser muito óbvio para algumas pessoas, mas para outras não é. Porque quando a gente tem aqui isso que a gente está fazendo agora, aqui eu vou te explicar basicamente toda a matemática básica está aqui, nessa imagem. Então olha só, quando a gente fala de adição, primeira operação matemática, o que a gente está falando? A gente está falando do quê? O que você entende sobre adição? O entendimento que as pessoas têm é que a adição é uma soma. Você está pegando um negócio e você está adicionando outro, mas elas não têm um conceito formado na cabeça. Eu vou dizer para você que a adição é a mesma coisa que unir duas partes separadas. Então, por exemplo, quando você fala de 5, olha o número 5. O que a gente tem aqui? A gente tem 2 mais 3. Certo? 2 e 3. Esse é o número 5. Agora, se eu te perguntar, faz diferença eu falar 5 ou 2 mais 3? Não faz diferença nenhuma. A gente tem uma igualdade. Né? Então, em qualquer momento, eu falo 5 e escrevo 4. Isso aqui é um probleminha que eu tenho. Às vezes eu falo uma coisa e escrevo outra. É tipo um turete de coisas aleatórias que aparecem na minha cabeça. Então, 2 mais 3 é igual a 5, certo? Então, eu posso trocar quando eu quiser. 5 por 2 mais 3. Eu posso fazer essas substituições quando eu quiser. Porque quando eu digo que é uma igualdade, é a mesma coisa. Então, quando eu estou falando da adição, eu estou falando que eu estou juntando partes. E quando eu falo da subtração, quer dizer que eu estou separando parte de um todo. Então, se eu fizer 5 menos 3, então imagina que eu estou tirando esses 3 aqui. Tirei. O que sobrou? 2. Então, subtração basicamente é você tirar uma parte e você vai falar qual que é a parte que você vai ficar. Então, o que sobrou? É isso. Então, a subtração é tirar partes e a adição é juntar as partes. Isso pode ser feito no momento que você quiser. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, possivelmente quando você for aprender matemática, eu não vou falar tudo básico de matemática aqui, porque eu acho que todo mundo meio que sabe mais ou menos somar, não tem por que ficar falando essas coisas, né? Ah, gente, eu não vou explicar a vocês como que eu faço 8 mais 2. Não tem por quê. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. O que eu tô falando mesmo? 3 mais 2, certo? Estou juntando as partes. Então, tanto faz 3 mais 2 ou 2 mais 3, concorda? Por quê? Porque eu estou juntando os números. Não faz diferença eu juntar os números, a ordem que for. E às vezes a pessoa está fazendo uma expressão matemática e ela está lá, menos 7 mais, mais 7 mais 8. Né? Então ela pega uma conta dessa daqui e o que ela vai fazer? O que você faz? Como você faz essa operação, essa expressãozinha simples demais aqui, de soma? O que você vai fazer é o seguinte, 3 mais 2, quanto que dá? 3 mais 2 é igual a 5. Aí 5 mais 7. Mais 8. O que eu faço agora? 5 mais 7. Dá 12. Agora mais 8. Agora vai dar 20. Entende? Então a pessoa que vê esses números, normalmente que ela não entende matemática, ela faz da esquerda para a direita, porque ela decorou, porque ela aprendeu. O professor falou, sempre logo da esquerda para a direita, gente. E aí você faz coisas que nem, né, o Neandertal, que só decorou as coisas e não sabe o que funciona. Mas se você bater o olho aqui, fica evidente. 3 mais 7 dá 10. 2 mais 8 também dá 10. Eu posso fazer em qualquer ordem, porque eu posso juntar esses números do jeito que eu quiser. Então, quando eu penso no número 7, imagina, eu penso assim pelo menos, né? Imagina que eu tenho aqui o número 10. O 10 é a base de tudo, quando você for falar de matemática. E o número 7 é o quê? O número 7 é, você tem 7 bolinhas pintadas e faltam quantas para você fechar o 10? Faltam 3. Para mim é muito na cara isso. Pelo menos quando você vai aprender matemática, você tem que entender esse padrão. Que, cara, o 7, ele falta 3 para fechar 10. O 8, ele falta 2. É tipo um complemento deles. Eles não podem viver separados na sua mente. 6 precisa de 4. 5 precisa de 5. 9 precisa de 1. E vice-versa. Né? São os números que se relacionam entre si. Porque eles vão se completar isso aqui. E dependendo de como você pense,
também posso pensar em relação a outro número. Então, por exemplo, 7 é a mesma coisa que 5 mais 2. Em relação ao 5. O 8 é 5 mais 3, o 9 é 5 mais 4, o 6 é 5 mais 1. Então, quando eu fizer, por exemplo, 7 mais 8, eu sei que o final é 5, porque 2 mais 3 é 5. Então, eu sei que o final é 5. E os dois 5 que tinham aqui, né, que é 5 mais 2 e 5 mais 3, eu junto os dois 5 vai dar 10, vai dar 15. Então, eu sei sempre que 7 mais 8, o final é 5. Que 7 mais 6, o final só pode ser 3. Entende? Então, não tem como você não precisa decorar a matemática. A matemática vai fazer sentido se você parar de pensar, né, simplesmente de forma decorada. Eu estou escrevendo assim, mas eu gostaria que você pensasse sempre no quê? Na outra simbologia. Vamos imaginar que 5 é um triângulo. Né? Então é como se eu pensasse assim, ó. Triângulo com triângulo dá quadrado, bolinha com bolinha vai dar 5 bolinhas. 7 mais 6, 5 mais 2, 5 mais 1, juntando vai dar 5 mais 3. Entende? Tem uma percepção que você vai gerar na sua cabeça e que vai te ajudar a pensar em todo o resto da matemática. Ok? Então o primeiro exercício que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar a sua folha e você vai ficar o tempo inteiro que você puder, você vai pegar os números e você vai criar uma representação para esses números. O que eu recomendo que você faça? Quadrado 10, triângulo 5, bolinha 1. Então 10, 5, 1. O 5 é opcional, tá? Você pode não usar o 5, mas eu gosto. Para mim facilita. E aí você vai escrever os números. De 1 até 20, de 1 até 30, sei lá, de 1 até 100, dessa forma. E depois que você escrever os números, alguns números, não todos, pega algum número aleatório e pensa, como que eu escrevo tal número? Ah, é assim. Para você visualizar e entender um pouquinho da lógica. Aí o que você pode fazer é fazer algumas contas básicas. Somar esses números. Então, quanto que dá? Né, se eu pegar aqui 10, 16, mais 30 e, sei lá, 38. Quanto que vai dar? Vai dar 40, né? 4 quadrados, 40. E 2 triângulos, que vai dar 10. Então eu vou converter em outro quadrado. E 4 bolas, que vai dar 54. Entendeu? Então vai fazendo um pouquinho dessas contas e converte. Escreve número. 38. O TJ São Paulo já passou, mas